O Jair Bolsonaro, para mim, é um cara que... O que esse cara fez por mim e por outros deputados também, ingratos, muitos traíram o presidente, e o que ele faz pelo Brasil, a vida dele sendo devassada, o cara não tem mais vida, e o cara vivendo isso por um propósito, porque o que ele ganha é a mesma coisa que um deputado. Você tem certeza que ele vem candidato? Ele vem à reeleição. Você tem certeza? Certeza mesmo só ele tem, mas 99,99% eu tenho. Até porque ele é um cara muito crente mesmo, né? Crente não em questões de ser evangélico, mas ele é fiel a Deus e ele tem muito essa percepção de que Deus o colocou lá. Mas vocês, Deus então, o levantou. na interpretação de vocês do governo, as pesquisas estão mentindo. Totalmente. Não, acho que qualquer pessoa com mais de 2 neurônios... Nas pesquisas de vocês, nas expectativas de vocês, o Bolsonaro vai ao segundo turno e ganha ou o Bolsonaro ganha no primeiro turno? Olha, se fosse realmente pelo que nós vemos, o Bolsonaro ganharia no primeiro turno. Mas nós temos dúvida das urnas, porque as urnas, embora todos da imprensa, né, e alguns ministros do STF digam que as urnas são totalmente invioláveis, eu não confio mesmo. Nós já tivemos algumas conversas aí particulares e tudo indica que, sim, tem possibilidade de fraude. E com essa narrativa que vai se criando em torno do Lula, não, porque Lula está em primeiro nas pesquisas, ganha no segundo turno e tal, mas aos nossos olhos vêm outras coisas, né? O cara vai no Nordeste, que ele sempre foi lá uma sumidade, ele era lá um cara que era endeusado, ele não consegue sair. Lá ninguém vai recebê-lo. E o presidente Bolsonaro está sendo ovacionado lá. Então eu acredito que ele vai para o segundo turno e ganha no segundo turno. E com grande parcela da imprensa fazendo uma campanha pró-Lula. Não, você viu agora, né? Uma pesquisa dizendo que não sei quantos por cento da brasileira, a maioria da população brasileira enxerga no Lula o ideal para combater a corrupção. Tem hora que é difícil de acreditar. Vamos chamar o Champinha para ser o cara responsável por combater os estupros. Tem hora que fica difícil. Tá de sacanagem. Não tem como engolir, cara. Assim, tô em cara de babaca. Porra. Essa hora fica realmente pesada. É uma narrativa, porra. Você tem vamos chamar a Suzane Richthofen aqui para falar de educação dos pais. Exatamente. Na família brasileira. Você não acha arriscado para você ficar tão atrelado ao Bolsonaro? Porque ele é uma figura única, né? Ele não é um conceito, ele é um cara. Não é que nem o Lula, que ele fala que ele é uma ideia. O Bolsonaro é uma pessoa. Se o Bolsonaro se fuder, o Lula é uma boa ideia. 51. Eu não acho boa ideia, mas... 51. Se o Bolsonaro se fuder, sair de um cenário político, sofrer impeachment, alguma coisa, você não acha que você se quebra muito? Você acha muito arriscado pra você? Eu não penso nisso porque eu sou um cara que, acima de tudo, eu preservo meus valores. E um dos maiores valores que eu tenho é a lealdade. Eu cheguei onde eu tô, graças ao presidente Bolsonaro. E assim... Eu era um mero servidor público, estava na academia de polícia, acompanhava o Jair Bolsonaro, gostava das ideias dele. Meu pai falava dele para mim, assim, muito antes de eu pensar em entrar na política. E, assim, até na época eu era vítima daquilo, né, do politicamente correto. Não, mas eu não posso concordar com esse cara, não, e tal. E a partir ali de 2010 eu comecei a acompanhar e gostar, acompanhava o Flávio, o Carlos, o Eduardo ainda não estava na política. E, assim, eu via o Jair Bolsonaro, o Flávio e tal, discursando, a luta deles ali intransigente na defesa de vários princípios que eu defendo, eu acredito, e aquilo ali realmente me tocava, me deixava assim, pô, cara, queria ser igual a esse cara, queria entrar na política, pô, acredito no que ele tá falando e tal. E, assim, por uma obra do destino, na Academia de Polícia Federal, conheci o Eduardo Bolsonaro quando ele não era ainda deputado, estava visitando a academia, e... quando ele disse para mim que era o filho do Jair Bolsonaro, eu falei, pô, eu sou muito fã do seu pai e tal. Nos tornamos amigos e aí comecei a acompanhar cada vez mais eles pessoalmente, né, e mais de perto. E entrei na política para estar trabalhando nesse sentido. Porque eu me recordo em 2010, 2012, assim, parecia um horizonte perdido que a gente estava vivendo. Um horizonte que não só de termos um partido que estava totalmente voltado à corrupção, fazendo da corrupção um projeto de poder, mas não só a corrupção financeira, corrupção com dinheiro público, mas a corrupção de mente.
A inversão de valores estava ficando cada vez mais entranhada na população. Essa coisa do bandido ser vítima da sociedade, o policial ser o malvadão, ser o vilão, essa questão de gênero, sabe, essa militância LGBT, tudo isso estava ganhando muita força. E eu vi assim, cara, vai ser muito difícil nós conseguirmos retomar o Brasil. Juro que eu pensava isso no meu íntimo. E aí, a partir do momento que o Jair Bolsonaro chega ao poder e eu tô junto, assim, isso realmente me dá uma sensação de destino, uma sensação de que nós estamos trabalhando para resgatar o Brasil, que antes eu nunca tinha tido isso na vida. Você tem uma dívida de gratidão ali. Tem uma dívida de gratidão total. O que são esses nomes na tua camisa? Isso aqui são os nomes de Daniel deputados, Silveira, pessoas Otávio que Paulo. sofreram algum Roberto abuso. Jefferson, Alan dos Santos. Que tiveram suas liberdades individuais, de certa forma, cerceadas, seja por buscas e apreensões, prisões ilegais, todos esses aí. Sou muito fã do último. Daqui a pouco Sérgio meu nome Reis. vai estar aqui também. O Sérgio Reis é... Vai dar merda pra cara. você acha? Cara, todo mundo que dá a cara a tapa acaba, muitas vezes, ficando suscetível a determinadas arbitrariedades num momento como esse que nós vivemos, que o STF está numa escalada de totalitarismo, de cercear as nossas liberdades individuais, tudo em nome da democracia, né? Enchem a boca para falar democracia, falar, olha, em defesa da democracia, eles estão solapando a democracia. E eu sempre faço muitas críticas ao STF, tanto nas redes sociais quanto na tribuna. Subo na tribuna, mas falo de critérios técnicos, toda a inconstitucionalidade que vem sendo perpetrada por eles. A formação é... Não, eu sou formado em turismo e hotelaria. Eu achei que você tinha alguma coisa a ver com direito. Não, né? eu estudei muito direito porque eu estudei para concursos públicos, fui... Ah, tá, porque eu vi você falando tecnicamente várias coisas em algumas entrevistas e tal. Eu conheço bastante de direito penal e direito constitucional, até porque estudei muito para a Polícia Federal, inclusive conheci o Eduardo Bolsonaro na academia de polícia. Eu fiz uma academia depois da dele, mas ele estava visitando a academia. E essa bagagem do direito que eu adquiri com os concursos públicos, hoje eu uso na política. Então, eu faço muitas críticas ao STF pelas violações de prerrogativas parlamentares que vêm sendo feitas. Você tem medo? Olha, eu não digo medo. Não digo medo. Eu já falei sobre isso. Assim, não tenho medo de ser preso e tal. Eu me preocupo com os desdobramentos. Desdobramentos, no caso, assim, família, como é que a família vai ficar, né? Como é que o Brasil vai ficar nessa escalada de arbitrariedade, de cerceamento de liberdades individuais, porque hoje a gente está vivendo uma ditadura da toga. Todo mundo falava que o presidente Bolsonaro ia ser eleito e ele ia ser um ditador. Pelo contrário, ele usa a Constituição embaixo do braço. Ele sempre fala, né, parafraseando uma frase dele, ele joga dentro das 4 linhas. E o STF tem abusado muito, assim, eu sempre digo que eu não critico a instituição STF, mas critico ministros que lá estão investidos, que hoje se julgam um poder moderador, se julgam semideuses.